graça e paz, nós estamos iniciando mais um estudo a respeito do livro Virtuosa, um estudo para as mulheres de todas as idades, escrito pela Nancy Wilson e publicado pela editora Trinitas. Nós já falamos sobre diligência, alegria, contentamento, prudência e sabedoria, características e aspectos que compõem o que é de fato uma mulher virtuosa. E hoje nós falaremos sobre humildade. Este é o assunto do nosso estudo, nós vamos nos ater a isso e nós veremos o que é humildade e qual o seu maior inimigo, quais são as características deste inimigo da humildade e quais são as características da humildade, como ela se manifesta e como nós podemos ser mais humildes diante de Deus e diante do nosso próximo. Em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 2, o apóstolo Paulo nos diz: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão. O autor Stuart Scott, nós vamos citá-lo bastante, afinal ele escreveu um livreto muito útil a respeito deste assunto, que está aí na tela e se chama Do Orgulho à Humildade. E neste livro ele inicia logo na primeira página dizendo que humildade é algo imprescindível na vida de um cristão. Talvez possamos dizer que a humildade é a única virtude que nos capacitará a ser tudo aquilo que Cristo deseja que sejamos. Ou seja, sem humildade não podemos nos aproximar de Deus, não podemos amá-lo de maneira suprema, nem testemunhar de maneira eficiente a respeito do nosso Senhor. Sem humildade não podemos amar e servir aos outros, nem liderar da maneira como Deus quer. Sem humildade não podemos nos comunicar apropriadamente, nem resolver conflitos, nem lidar da maneira correta com os pecados dos outros. Sem humildade não podemos resistir, em especial, o nosso próprio pecado. Em resumo, devemos abraçar e praticar a humildade, a fim de viver e ser verdadeiramente aquilo que Deus quer que sejamos. Esta, portanto, é a razão pela qual, ou as razões pelas quais, a humildade é imprescindível na vida do cristão. É por isso que o apóstolo Paulo roga para que vivamos de modo digno da vocação a que nós fomos chamados, com toda humildade e mansidão. Mas, como havia citado e agora gostaria de declarar, qual o maior inimigo da humildade? Obviamente você não vai ter muita dificuldade para responder esta pergunta e, sem esforço, chegará à conclusão de que o maior inimigo da humildade é o orgulho. E quanto a isso, C.S. Lewis nos ajuda dizendo: a quem queira adquirir a humildade, acho que posso ensinar-lhe o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? A caminho da verdadeira humildade. É compreender que somos orgulhosos. E este também é um passo enorme. Bem, ao menos nada menos pode ser feito antes disso. E se pensarmos que não somos orgulhosos, é sinal de que, na realidade, somos muito orgulhosos. Todos nós temos um orgulho, e este orgulho ele deve ser controlado, ele deve ser minimizado com atitudes piedosas. Isso é próprio da natureza humana. Começou na queda. A partir da queda, o homem sente-se como sendo o centro do mundo, o protagonista de sua história, e as demais pessoas ao seu redor são coadjuvantes, se esquecendo, portanto, de que o centro da história é Deus e não nós. Logo, não sem motivo, Jesus exorta que aqueles que querem segui-lo morram para si mesmo,
morram para o seu ego, neguem a si mesmos a fim de segui-lo e que façam isso dia após dia, ou seja, diariamente nós devemos negar a nós mesmos, negar os nossos desejos egoístas e até mesmo as nossas perspectivas egocentradas. Temos, portanto, que para que caminhemos em direção à humildade, é necessário que reconheçamos que somos orgulhosos. E o que é orgulho? Orgulho é uma presunção irracional de superioridade, é uma opinião arrogante a respeito de si mesmo. Os sinônimos bíblicos para o orgulho mais comuns podem ser vanglória, vaidade, ostentação, arrogância, imponência, altivez de espírito, soberba, autoestima elevada, escarnecimento, egoísmo. A questão não é se eu tenho um orgulho ou não, e sim onde ele está. Quanto de orgulho eu tenho? E pensando nisso, nós vamos ter alguns exemplos pelos quais o orgulho pode se manifestar. E estes exemplos são dados pelo Stuart Scott, são 30 exemplos, no entanto, eu vou citar apenas 17 a fim de ser objetivo e vou tentar focar naqueles que são menos óbvios. Primeiro, queixar-se contra Deus ou lançar críticas sobre ele. Uma pessoa orgulhosa em uma situação difícil pensa: vejam o que Deus me fez, depois de tudo que eu fiz por ele. Uma pessoa orgulhosa não admite a sua história, não aceita aquilo que Deus escreveu para ela, não aceita o fato de ter errado, não aceita o fato de ter não aceita o fato de ter passado por momentos adversos, e ela questiona Deus, questiona a sua soberania, a sua sabedoria e até mesmo a sua santidade. Uma pessoa orgulhosa se vê como alguém melhor do que os outros. Esta manifestação é um tanto óbvia. Uma pessoa orgulhosa vê os outros de cima. Ela se torna facilmente ofendida e demonstra pouca tolerância para com as diferenças dos outros. Ou seja, por ver as demais pessoas de cima, a pessoa orgulhosa facilmente é inclinada à discriminação. Ela sempre vai ter um motivo para discriminar o outro. Uma pessoa orgulhosa focaliza na falta de talentos e habilidades. Este ponto não é tanto óbvio. Geralmente nós pensamos apenas que uma pessoa orgulhosa é alguém que se acha, é alguém que se supervaloriza. De fato, esta é uma expressão do orgulho. Mas uma outra expressão do orgulho, que vai num caminho contrário, é aquela posição, é aquela postura de autocomiseração. Por que estou afirmando isso? Porque o orgulho, em essência, tem a ver com a centralidade do eu. Tanto o indivíduo soberbo, que se acha melhor do que os outros, está centrado em si, quanto aquele que pensa que é menor do que todos os demais e que é um verme também está centrado em si. De modo que uma pessoa orgulhosa manifesta este orgulho focalizando na falta de talentos e habilidades. A pessoa orgulhosa talvez não se considera absolutamente orgulhosa, porque está sempre se considerando menor que os outros. E isso é um auto-engano, mas isso ainda é evidência de orgulho. Porque tal pessoa está centralizada em si mesma e deseja que o seu eu seja elevado. Ter uma atitude de ai de mim, coitadinho de mim, é autopiedade e isso implica em orgulho. Um indivíduo que acha que deveria estar numa posição melhor e que sente que não está e por isso vive reclamando, vive murmurando. O orgulho é manifesto também no perfeccionismo. A pessoa que se esforça em demasia para ser perfeita faz isso para obter, normalmente, reconhecimento. E pode fazer também para se sentir bem consigo mesmo. Então ela impõe padrões para si mesma, padrões elevados, e ela se sente apta a
satisfazer estes padrões. Então ela quer se sentir melhor do que os demais, isso faz bem para si mesma, ela se sente bem com isso e por vezes ela busca reconhecimento nas pessoas. Seja qual for a razão, este comportamento é muito orgulhoso e autopromocional. O problema básico é que o perfeccionista torna mais importantes as coisas que são menos importantes, de modo que este perfeccionista se centra, focaliza em detalhes, porque ele quer que tudo que ele faça seja perfeito, a fim de que ele seja reconhecido, a fim de que ele seja valorizado pelos demais, a fim de que ele se sinta bem consigo mesmo, que ele se autoafirme. Então, o perfeccionismo é uma manifestação de orgulho. Falar demais também é uma manifestação de orgulho. Veja, eu não estou afirmando que todas as pessoas que falam demais são consequentemente orgulhosas. Não. Mas que o falar demais pode ser sim uma manifestação de orgulho. A pessoa orgulhosa fala muito e faz isso com frequência, porque imagina que tem a dizer coisas mais importantes do que aquilo que outras pessoas têm a dizer. A pessoa orgulhosa pode manifestar esse orgulho também no falar muito a respeito de si mesma. Ou seja, existe um orgulhoso que sempre tem algo a dizer e que não ouve as pessoas, e também tem um orgulhoso que fala muito e tudo que ele fala é sempre a respeito de si. Até mesmo quando ele vai falar de alguém, ele dá uma volta, ele faz uma conexão a ponto de o que ele disse voltar para ele mesmo em forma de elogio. Em seu livro Inteligência Humilhada, o Jonas Madureira tem uma frase, tem uma citação excelente, muito propícia ao que nós estamos afirmando agora. Em suma, diz ele, a tolice não tem lado, a tolice aprisiona o homem, torna-o escravo de si mesmo, ao ponto de levá-lo a crer que a sua voz é a única coisa que merece ser ouvida enquanto o outro fala. Tolos não escutam, só falam. A capacidade de ouvir, esforçando-se para entender o outro, não é um hábito cultivado pelo tolo. Salomão tinha toda razão quando disse: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Observe que o orgulhoso, na presunção de ser sábio, torna-se um tolo, fala muito, ouve pouco e acha que sempre tem algo melhor a dizer do que os outros. O orgulhoso procura centralizar a conversa em si mesmo, compartilhar realizações, qualidades pessoais, sempre buscando ostentar, demonstrando então a sua jactância, a sua soberba. A sétima manifestação de orgulho é magoar-se ou irar-se com as críticas. Veja, eu não estou dizendo que todas as pessoas que se magoam, que se ofendem com críticas, são orgulhosas. Mas o que eu, e obviamente o que Stuart Scott está afirmando, é que os orgulhosos se magoam facilmente. Observe, a pessoa orgulhosa realmente tem uma grande luta em relação ao criticismo. Tal pessoa não suporta a ideia de que não é perfeita ou de que tem fraquezas, porque não aceita o que ela mesma é. O orgulhoso, ele se acha o máximo. Ele se acha uma pessoa perfeita ou que está chegando lá. Obviamente, ela não vai aceitar nenhuma crítica, nada que diga algo ao contrário do que ela imagina que seja. O orgulhoso não gosta de ser ensinado. A pessoa orgulhosa sabe tudo. Ela se sente superior. Parece que não aprende nada com os outros. E não tem respeito por ninguém. Então, tudo que ela ouve com uma certa desconfiança. O orgulhoso é sarcástico, ofensivo e menosprezador. O orgulhoso tende a ser muito rude. Aquele que menospreza as outras pessoas geralmente quer exaltar-se acima dos outros. Frequentemente, isto pode ser evidenciado através da atitude de caçoar. O orgulhoso não vê problema de fazer brincadeiras rudes,
de caçoar, tirar barato dos demais. E por vezes ele faz isso não na tentativa de brincar ou tornar um ambiente mais bem-humorado. Não, a tentativa é diminuir mesmo e através disso se sentir superior àquele que está ao seu lado. Há falta de serviço no coração do orgulhoso. A 10ª manifestação de orgulho é a falta de espírito de serviço. A pessoa orgulhosa não presta serviços aos outros, ou porque não pensa nos outros, ou porque deseja ser induzida a servir mediante lisonjas e não deseja continuar servindo se não receber qualquer apreciação. Então, enquanto ela é valorizada ou se sente valorizada, ela está disposta a servir. Quando ela diz que não está sendo reconhecida, já não tem mais motivo para servir. Ou ela não serve porque ela não vê propósito algum em servir o outro. Afinal, o protagonista é ela. Por que servir os demais? Uma outra manifestação do orgulho é ser defensivo ou transferir a culpa. Ouvimos frequentemente que um indivíduo orgulhoso diz: "Você está dizendo que a culpa é minha? É isso?" Ou seja, ele nunca admite a culpa. Ou, pelo menos, demora muito para admitir. Porque pessoas orgulhosas entendem que não erram. Uma outra manifestação do orgulho é resistir à autoridade ou ser desrespeitoso para com as autoridades. Uma pessoa orgulhosa pode detestar que outros lhe digam o que fazer. Podemos dizer que ela tem um problema de submissão, mas na realidade o que ela tem é um problema de orgulho. Ela não admite ser mandada, ser direcionada por alguém. Uma outra característica do orgulhoso é minimizar seus próprios pecados e fraquezas e maximizar os pecados e fraquezas dos outros. Quando se trata de seus próprios pecados, ela entende que esses pecados são leves, mas ela está sempre pronta a supervalorizar e maximizar os pecados dos outros. Uma pessoa orgulhosa não vê problemas em usar os outros. A pessoa orgulhosa geralmente vê os outros em termos do que eles podem fazer por ela e por seus interesses. Seu foco não está em ministrar aos outros. Tudo é para ela, tudo tem a ver com ela. É muito difícil conviver com alguém que usa o seu próximo, que menospreza os demais, que está sempre se vangloriando de seus feitos e de seus atos, e que parece que as demais pessoas são apenas instrumentos para a elevação do seu eu. Logo, esta pessoa termina sozinha, solitária, rejeitada pelos demais. Esta, então, é a última manifestação do orgulho, é não ter relacionamentos próximos. Há as manifestações do orgulho e, obviamente, há as manifestações da humildade. Vamos vê-la agora? Primeiro, diferentemente do orgulhoso, o humilde reconhece o caráter de Deus e confia nele. Ele não duvida dos planos, da santidade e da soberania de Deus. Ele não ousa questionar o Senhor. Ele se submete à vontade soberana do Deus vivo. O humilde focaliza em Cristo. O humilde vê Cristo como sua vida e seu primeiro amor. Não há outra coisa ou pessoa além de Cristo. Durante todo o dia, o humilde conversa com Cristo e o louva com frequência. O humilde ora frequentemente com orações bíblicas. Este último detalhe, com orações bíblicas, é importante porque orgulhosos oram. Você se lembra de Lucas capítulo 18? Na parábola do publicano e do fariseu, nós temos aquele que foi considerado humilde e nós temos o orgulhoso que se exaltou. E ambos demonstraram tanto a sua humildade quanto o seu orgulho através da oração. O orgulhoso ora de si e para si mesmo. E por vezes o orgulhoso parece afirmar que o próprio Deus tem sorte de tê-lo na terra. Afinal, o fariseu
se vangloriava de seus feitos. Mas o publicano sequer olhava para o céu, antes batia no peito e dizia: "Se propício a mim, Senhor, pecador." Ele reconhecia quem ele era. A humildade é manifesta em orações bíblicas, não em orações orgulhosas. Uma manifestação da humildade é ser agradecido e grato para com Deus e para com os outros. O humilde valoriza aqueles que estão ao seu redor e por isso ele demonstra gratidão. O orgulhoso dificilmente faz isso, a não ser que seja para manipular pessoas por meio da lisonja. A quinta manifestação da humildade é ser gentil e paciente. A pessoa humilde quer agir como Deus age e não se focaliza naquilo que ela mesma quer. Também deseja amar outros da maneira como Deus o ama. Não se irrita facilmente, nem se importa em esperar. Sexta manifestação da humildade: o humilde se vê como alguém que não é melhor do que os outros. Uma pessoa humilde compreende a pecaminosidade do seu coração e reconhece que em si não há bem algum produzido por ela mesma. Uma pessoa humilde tem uma visão correta a respeito das suas qualidades e de suas habilidades. Observe, a pessoa humilde não se queixa do fato de que não é talentosa como os outros. Também não exagera a respeito de seus atributos, de suas qualidades. Ela sabe quem exatamente é e atribui os seus feitos, as suas qualidades, à ação divina e graciosa de Deus. A humildade também pode ser manifestada em uma pessoa no fato dela ser um bom ouvinte ou uma boa ouvinte. A pessoa humilde considera mais importante aquilo que os outros têm a dizer a ela. E ela está sempre pronta a ouvir, a escutar o seu próximo. Ela não apenas fala de si, mas ela se interessa e ela demonstra este interesse em ouvir aqueles que têm algo a dizer. Uma pessoa humilde é alegremente submissa e obediente àquelas pessoas que estão em posição de autoridade em relação a ela. O humilde, antes de tudo, é obediente a Deus e, consequentemente, é obediente aos seus superiores, ou melhor, àqueles que estão ocupando uma posição de autoridade em relação a elas. E elas não têm nenhum problema com isso. Elas não se sentem inferiores. Antes, elas demonstram uma obediência alegre. Preferir outros a si mesmo é uma outra manifestação da humildade. A pessoa humilde deseja colocar os interesses de outras pessoas na frente do delas. Então ela não vê problema de dar lugar na fila, de esperar, de doar, porque ela pensa no bem-estar do outro. Ela procura amar o próximo como a si mesma. Uma pessoa humilde tem um espírito disposto a aprender. A pessoa humilde tem consciência de que não sabe todas as coisas. E mesmo quando ela pensa que está certa, mostra disposta a considerar que pode estar, sim, errada. A pessoa humilde também sabe que Deus pode usar qualquer pessoa para ensiná-la. E ela está sempre disposta a aprender. A pessoa humilde não demora em admitir que pode estar errada ou de fato está errada. Ou seja, não é algo raro o humilde dizer: bem, de fato eu estou errado. Ou é possível mesmo que eu não tenha entendido, ou que as coisas não sejam como eu imaginei ser. Eu vou verificar e agradeço você por isso. A pessoa humilde está pronta a perdoar porque ela já entendeu o quanto ela foi perdoada e como ela deve retribuir, refletir o perdão de Deus ao próximo. De modo que ela não tem problema em pedir perdão ou perdoar. Ou seja, ela é uma pessoa caracterizada por ser pacificadora. Diferentemente do orgulhoso, a pessoa humilde pensa mais em seus pecados do que nos pecados do outro.
Ela maximiza os seus pecados e minimiza os dos outros. Não significa que ela não considera que o outro peca, que é pecador, que deve ser corrigido. Não é isso. Mas que ela não está focada no pecado dos outros. Por isso, ela está disposta a oferecer graça e amor por meio de uma confrontação verdadeira e amorosa. A pessoa humilde tem facilidade em se sentir feliz pela alegria e conquistas dos outros. Ela não é uma pessoa invejosa, antes ela chora com os que choram e se regozija com aqueles que se alegram. Dificilmente você verá uma pessoa humilde solitária. Você pode ver alguém que vive na autocomiseração solitária, porque esta pessoa nós já vimos que ela é orgulhosa no final das contas. Mas uma pessoa humilde, que se alegra com os outros, que gosta de ouvir o que os outros têm a dizer, que não vê nenhum problema em ser corrigida, que se dispõe a aprender com os demais, uma pessoa assim viverá bem com o seu próximo, terá boas amizades e todos irão gostar de estar próximo dela. Mas por que ser humilde? Por que devemos cultivar a humildade? Por algumas razões. E estas razões, obviamente, são bíblicas. Elas não são utilitárias, no sentido de, eu vou ser humilde porque eu percebi que o meu orgulho tem me levado à solidão. Então eu vou buscar a humildade na tentativa de conquistar as pessoas. Não, esta é uma motivação orgulhosa. O humilde, ele o é porque ele entendeu quem ele é diante de Deus e como ele deve viver à luz das Sagradas Escrituras. Afinal, a palavra do Senhor nos diz, lá em Tiago capítulo 4, versículo 5, Deus, dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em Tiago, capítulo 4, versículo 10, nós lemos, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Salmo 147, versículo 6, nós lemos, o Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Provavelmente aqui há uma relação de paralelismo, onde nós temos os humildes e os ímpios. Os ímpios, obviamente, não são caracterizados pela humildade, e sim pela arrogância. Então, enquanto os humildes são amparados por Deus, os ímpios, os orgulhosos, o Senhor os lança em terra. Uma outra razão para que você seja humilde é aquela que Paulo expôs em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Criador do universo, aquele que de fato é exaltado e glorioso, se humilhou. Aquele que tem toda a glória e todo o poder veio ao mundo, nasceu em uma manjedoura. Foi considerado homem de dores, que sabia o que era sofrer. Não tinha onde reclinar a sua cabeça e afirmou que não veio para ser servido, mas servir, dando a sua vida em resgate de muitos. Aprenda com Cristo, que haja em seu coração o mesmo sentimento que houve no seu Senhor e no seu Salvador. Queira se parecer com Ele
Medite dia e noite na pessoa de Cristo Jesus. Lembre-se que ele é um exemplo de humildade e ele é o único que é glorioso, que é de fato o centro de todo o universo, não você. Seja humilde na presença do Rei dos Reis. Aprenda com ele. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Que Deus a abençoe, que haja de fato uma humildade legítima em seu coração, em seu viver, em suas motivações, em seu falar. Que tudo isso seja feito para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador. E no próximo encontro nós falaremos sobre coragem. Até lá, Deus a abençoe.